Fala, doutores! Vamos começar mais um vídeo aqui e, por favor, ajuda de todo mundo para compartilhar, dar o like e não deixa de se inscrever e apertar o sininho para todas as notificações, vídeos novos, vocês terem acesso a todo o conteúdo que a gente está fazendo com muito carinho para vocês. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, médico oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador aí do projeto Fala Doutores, tentando trazer um pouquinho de luz aí no momento para a oftalmologia e espero conseguir levar isso para toda a medicina, né, para jovens médicos e quem está aí atrás do seu sonho de encontrar uma carreira de sucesso. E estamos aí já com algumas conversas que cada vez mais vem me surpreendendo. E cada vez está ficando mais difícil de fazer essas conversas, mas graças a Deus, especificamente aí dentro da oftalmologia, está sendo uma grata surpresa, porque a gente tem muita gente boa para conversar. Hoje a gente tem aí mais um convidado aí que, poxa, é um ídolo mesmo meu e acredito que seja de grande parte. Vou ter até que parar aqui para dar uma lida aqui no CV aqui atual dele aqui, tá? Vamos falar hoje com o Dr. Paulo Shaw, diretor da agência de inovação da Unifesp, coordenador da área de inovação da FAPESP, professor voluntário do Einstein, professor associado e livre-docente da escola, né, da Unifesp, tem cerca de 150 trabalhos publicados, mais de 50 capítulos de livro, um livro publicado, mentor de inúmeras empresas de startups, né, fundador de algumas startups, fundador do MedHacker, que vamos querer conversar sobre isso, e está com um consultório particular dele. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Ricardão. Obrigado, prazer estar com você. Muito bom ter esse assento aqui e saber que você está tendo trabalho. Tomara que você tenha muito trabalho. A oftalmologia é uma especialidade que as pessoas não davam muita bola até a gente chegar. A gente chega arrasando, né? É bom. Não, legal. Não, muito bacana mesmo. Está sendo muito gratificante e com um retorno muito bom. Espero que a gente consiga ajudar mesmo aí. Esse está sendo o grande propósito e vem dando certo, né? Mas vamos lá, desde o início temos muita história para contar. A história do Paulo é super rica e vamos para o início, né? Você nasceu em São Paulo, né, Paulo? Sim, nasci em São Paulo, família de médico no hospital. No Hospital São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, uma família toda de médico. Quem fez meu parto foi meu avô. É mesmo? Pô, que bacana! Meu avô, auxiliado pelo meu tio. Auxiliado pelo teu tio? Pelo meu tio. Bacana, isso já começa já de uma forma diferenciada, né? A parte de estudos suas, Paulo, como é que foi em termos de acesso à educação, escola tradicional, alguma escola bilíngue, como é que foi isso? Nada, Ricardão. Escola completamente tradicional. Eu até fiz no comecinho da minha formação uma escola que é muito interessante. É uma escola dos judeus progressistas no Bom Retiro, que é um bairro bem judaico em São Paulo. E a escola se chamava Sholem Aleichem, que é um super poeta judeu progressista. E minha família era toda de comunistas e ex-comunistas. Meu avô, esse que fez o parto, era também do Partidão e rapidamente se tornou um capitalista normal, igual nós, mas eu tenho uma história aí de ativismo político grande na família. Eu estudei no comecinho nesse colégio, e que formou um monte de lideranças, mas meu pai logo me tirou de lá porque a gente mudou para a Cidade Jardim, que é um bairro aí perto de onde eu estou morando atualmente, e me colocou numa escola que se chamava Escola Experimental Morumbi, que de experimental não tinha nada, era só o nome, era uma escola completamente tradicional, tipo vovô viu a uva mesmo, mas tinham alguns professores interessantes. Então tinha professor de teatro, que é um cara que é produtor de teatro hoje em dia, o Zé Carlos Andrade, e que hoje nos meus aniversários ele me manda mensagens maravilhosas. A professora de português era uma professora muito boa, igual teus professores também. Então tive uma formação gostosa de ginásio. E depois no colegial, chamava colegial, né, o ensino médio, eu fui para um colégio que chamava Palmares, e era um colégio um pouquinho mais cabeça aberta, que me fez ler muitão. Eu já gostava dessa história, então é um pouco de uma mão lava a outra, mas me ampliou brutalmente o horizonte. Então li Camus, Freud, Édipo Rei, todas essas coisas, Jung,
nessa época que, claro, que foi relativamente importante para o vestibular, mas mais importante para a formação humanística, que de casa já vinha um pouco, Ricardão. Minha família é muito médica, mas tem uma parte da família, assim, a grosso modo, a parte dos médicos, que em geral são os homens, ou eram os homens, que vários já faleceram, se contrapõe a uma parte que é muito mais humanística e de cuidado social das mulheres. Então, eu tenho uma irmã que é uma super socióloga, uma prima que é uma economista, uma outra que é uma geógrafa e atual secretária de desenvolvimento econômico do Amazonas, morando lá. Então, tem toda uma parte de cuidar de que em geral é essa história do médico, e cuidar de todos, que é a parte dos humanistas, e que me interessou muito sempre. Então, essa junção de cuidar de e cuidar de muita gente, desde o colegial acabou aparecendo, e eu tinha muito input, né? Por conta até dessa história da filosofia política na família. As discussões no almoço sempre eram muito inteligentes, muito acaloradas. Eu sempre me sentia muito por fora das discussões, tanto que as crianças, igual talvez na tua casa também, sentavam em outra mesa, até a gente sentar na mesa dos adultos demorou um tempão. Mas isso me impulsionou muito a pensar nesse mundo um pouco mais humano e menos tecnológico, até eu chegar na faculdade de medicina. E aí fiz igual todo mundo na época, o primeiro vestibular querendo só USP e medicina, e no segundo vestibular eu já dei uma boa pirada, então eu prestei um monte de coisa, embora tenha acabei entrando na USP, mas no segundo vestibular prestei zootecnia e jornalismo. E aí acabei entrando em segundo lugar no jornalismo da PUC, entrei na zootecnia e fui fazer medicina. Mas isso eu acho que era desespero de causa, embora eu acho que eu talvez fosse um bom jornalista hoje em dia, se isso fosse permitido. No primeiro vestibular não teve nenhuma dúvida, então não tinha nenhum dilema na decisão de carreira, não. Ricardão, meu avô, quando eu comecei a andar, esse mesmo que fez o parto, me deu um avental de médico, para você ter ideia se eu tinha alguma opção na minha vida. Então, não tinha. Eu até fiz teste vocacional, essas coisas todas para saber, e nós somos curiosos, pode fazer tudo, né? Medicina é bom, engenharia é bom, deu tudo bom. Mas eu, de verdade, nunca tive muita opção, não. A minha trilha, minha escrita era, você vai fazer medicina, e meu avô mesmo falava, mas vô, é tão legal história. Então, faz história da medicina. Pô, vô, engenharia é legal. Então, faz engenharia dentro da medicina. Então, era um pouco essa conversa. Eu fui muito talhado para fazer medicina e depois fazer outras coisas. E acabei descobrindo isso com o tempo, né? Tive que bater bastante. E é um ponto de vista esse do teu avô super interessante, né? A gente muitas vezes fica com a cabeça um pouco bitolada dentro da medicina, né? E tem um universo por trás da medicina, né? Pensando em jovem médico, né? Que pode ser... Acaba que é uma faculdade muito difícil, né? De você entrar, né? Então, muitas vezes, a pessoa não tem essa visão de ir para outros caminhos, né? Acaba fazendo o tradicional, mas a possibilidade existe, né? Eu acho que é super importante. E hoje em dia, com essa coisa da tecnologia avançando e a gente dividindo espaço com máquina e com o próprio paciente, se não existir essa visão, vai existir uma frustração enorme. Então, é mesmo uma profissão que eu acho que é cada vez menos biológica e mais humana. E eu tenho certeza, me perguntaram outro dia o que vai acontecer na oftalmologia daqui a 50 anos, vai ter acabado a oftalmologia, vai ter acabado toda essa medicina que a gente conhece, e a gente vai ter uma porção de neurocientista conversando com gente. Porque a parte tecnológica, tanto eu acho que a de cirurgia, como muito mais a de exame, não precisa da gente. A gente é muito caro, erra, não dorme direito, e aí faz bobagem depois, não vale a pena. Mas a parte humana é o que fica, né? Então, por isso que eu acho que essa história de formar os filhos da gente de um jeito mais heterodoxo, que você consiga que eles batam com as duas pernas, é super importante. Acho super interessante, ótimo. Seu oftalmologista tinha algum? Não tinha. E esse mesmo vô
que era um ginecologista, mas que tratava dos maridos das pacientes, dava conselho de divórcio. Ele era um porra louca, assim, escrito. Um cara muito inteligente, muito estudioso, mas daqueles médicos antigos que faziam tudo. Ele descobriu que existia ortótica em uma certa época, e a ortótica na Escola Paulista era uma possibilidade. E aí ele assim, tem umas coisas dos caras que são mais ligados que são epifânias, né? Ele falou, olha, que tal você fazer esse curso aqui, ó? E esse curso aqui, ele tem a ver com exame. E exame é o canal. E naquela época, anos 70, 80, sei lá, realmente era o canal, né? Exame, pô, eu ia ficar milionário se eu fizesse ortótica e fosse fazer exame. Mal ele sabia que ortótica era para medir ângulo de estrabismo. Mas ele me empurrou para a história da ortótica, só que não teve nada a ver. Eu acabei fazendo oftalmologia muito pelas circunstâncias e eu acho que muito por conta de quem estava no oftalmo em Ribeirão na época. O Wallace foi um grande farol para mim nessa escolha do oftalmo. Ele era um cara que sempre foi muito meu amigo, a gente ia nos réveillons do sítio dele, a gente sempre bateu numa frequência muito parecida. E ele foi fazer oftalmo. Não sei de onde que veio isso da cabeça dele de fazer oftalmo. Mas eu, no quinto e sexto ano, tinha ele ainda muito como um ídolo. E aí ele veio para São Paulo, num serviço grande, depois foi para os Estados Unidos, e eu ficava de olho e falava, ó, esse cara está desbravando coisas muito legais e pode ser uma especialidade interessante que ninguém nunca pensou. Mas eu passei por todas, Cardão. Eu pensei em fazer gineco, pediatria, cirurgia plástica, cirurgia da mão, tudo que é possível, psiquiatria, e acabei no oftalmo, eu acho que muito por esse último peteleco aí, e porque é bonito, né? Na hora que você vai para uma lâmpada de fenda e olha a íris, qualquer estudante que está em dúvida escolhe naquele momento, né? Fala, não, pô, isso aqui é maravilhoso, mal sabe que não serve para nada. Mas, né, ver os detalhes da íris. Para paciente eu até mostro, falo, você quer dar risada? Vê lá a iridologia, é muito divertido, não tem comprovação científica nenhuma, mas ele é bonito, é muito bonito, tem íris que é colar, né, joia, mas e aí acho que acabei indo por aí por conta disso. Mas tua faculdade, então, em Ribeirão, foi uma faculdade bem generalista. Você passou em todas as cadeiras e conseguiu ter essa cabeça médica que você visivelmente tem até hoje, né? Tudo, Ricardo. Ribeirão foi uma feliz coincidência. Eu botei, na minha época, a gente colocava Ribeirão sempre de terceira opção. Era Pinheiros, Paulista e Ribeirão. Então, primeiro era a Faculdade de Medicina da USP, que era mais conceituada. Depois Paulista, que era a segunda mais conceituada. E depois vinha Ribeirão como sendo, bom, terceira opção. E ainda bem que eu entrei em Ribeirão, porque a formação que Ribeirão dá, apesar de não ter nada de mercado, então... Depois tem uma outra historinha desse mesmo avô, quando eu vim para São Paulo para operar o meu primeiro paciente, ela dá uma formação de fisiopatologia, de ciência, tão profunda e tão duradoura, que eu consigo me virar na medicina em geral por conta disso até hoje. Então, eu consigo entender os processos fisiopatológicos de um jeito que, pô, eu tenho 30 anos de formado, que era para não estar entendendo mais nada, mas a base foi extremamente boa. Então, sim, é uma faculdade que é muito generalista, ela forma generalistas, os objetivos terminais é para formar médico para o SUS, pouca especialidade, mas as especialidades são bem boas. Ribeirão sempre foi muito forte em pesquisa, né? Tanto que os hematologistas de Ribeirão, o Zago virou reitor da USP, hoje é presidente da FAPESP, a gente tem várias, o Dimas Covas, que é do Butantan, também fez Ribeirão, fez hematologia também. O Mauro Figueiredo, que foi presidente do Fleury, também fez hematologia e fez Ribeirão. Então, tem várias vertentes e inserções de pesquisa em Ribeirão e que acabaram se desdobrando algumas em iniciativa privada, que é uma coisa interessante. Aí você começa a ver, bom, o cientista também consegue, né, pela cabeça da ciência e da metodologia científica, se enfiar na iniciativa privada e no privado, trazendo um pouco dessa metodologia que a gente facilmente coloca nos artigos que a gente escreve e revisa. E ela realmente é muito parecida, é baseado em evidências, você tem uma hipótese, você testa, você volta para trás, você lê um monte. E isso me ajudou muito, 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 muito. E morar sozinho, que acaba sendo muito legal, porque você... Foi a primeira vez, Paulo? Foi a primeira vez que saí de casa. Eu saí de casa para Ribeirão
num dia chuvoso, meio que sem saber onde é que eu ia dormir. Tinha um cara que tinha feito colegial comigo que me hospedou na casa dele por 2 dias. Depois eu fui para uma pensão em Ribeirão e fiquei lá. Depois fui para a casa de estudante, me virei. E no meio da faculdade, também muito inspirado pelas pessoas, um cara que hoje é psiquiatra infantil na Alemanha, morava comigo. A gente fez uma república, um cara super interessante. Um deles era esse cara, o Álvaro Seligman. A família dele é até de indianistas, são os caras interessantes. Ele tinha acabado de voltar daquela coleta de uva na França. Uhum. E ele tinha voltado namorando uma menina linda, a Carole. Super simpática, uma alemã, que ele trouxe para o Brasil. Falou, vamos para o Brasil, vamos conhecer o Brasil. E toda aquela história me encantou, tudo. Achei tudo maravilhoso. Sobreviveu colhendo uva na França, pisando na uva, fazendo o seu próprio dinheiro. Aí conheceu uma alemã, toda aquela coisa, né, romântica. Eu vou para lá também. Aí parei a faculdade no fim do 2º ano, fui passar 1 ano na Europa. Também ajudou a abrir cabeça bastante e voltei ao Brasil. Aí mais maduro, que isso é uma outra coisa também importante, né? A gente entra muito moleque na faculdade e sai muito moleque da faculdade. Isso é um pecado que esse sim devia ser punido, devia ter uma CPI da educação médica, devia ser proibido entrar tão cedo e sair tão cedo. O amadurecimento ele é fundamental. Esse é um problema mundial, né? Pois é, é muito... Você sabe que no sistema onde você tem college antes... Minha filha está em Vancouver, quer fazer medicina, fez biologia e está acabando agora o 5º ano lá de biologia para entrar na medicina. Então, ela entrará na medicina, se tudo der certo, com 24 anos. E aí ela entra um pouco mais madura, é um curso que acaba sendo menor, mas passou por outras experiências universitárias. Porque, porra, né? E é isso que a gente falou, de o médico deveria ter outros interesses que não só a parte técnica da medicina. Se você não oferecer isso para os caras, eles não vão ter. Então, se você não cruzar na universidade com alguém que faça teatro e você cantar no coral e você conversar com o cara do odonto, a gente vai continuar bitolado desse jeito, né? A faculdade médica bitola muito. A gente entra, o currículo é aquele, não tem essa coisa de eletiva, optativa, nada. Entra e sai. E não tem conversa. A coisa mais difícil do mundo... A primeira mais difícil é entrar na faculdade de medicina. A segunda mais difícil é não sair da faculdade de medicina. Todo mundo sai. A gente não consegue bombar, né, bloquear o pessoal, reprovar o pessoal, porque não temos nem como dar aula para mais gente do que a quantidade que foi absorvida inicialmente. Então, não dá para metade da classe não se formar. Não cabe, né, na enfermaria. Então, é uma complicação grande. Eu acho que a gente está passando por um momento delicado, né, com essa abertura imensa de número de faculdade de medicina pelo Brasil, né, nesses últimos anos, né, e aí esse ponto que você está tocando é porque forma faculdade com um curso específico e não universidade, né, em que você tem esse contato interdisciplinar. Né? Você tem toda a razão. Talvez isso seja até na minha cabeça mais importante, mas não, é tão importante como não ter hospital. Porque não ter hospital, você, entre aspas, até compra o hospital do vizinho, né? Você vai na Santa Casa ou na Unimed e fala assim, dá para eu fazer minha formação aqui? Não é o ideal, está muito longe do ideal. Agora, a universidade você não compra essa ligação colateral dos caras com o mundo. E você se enfia naquele negócio, acha que é muito importante, acha que está resolvido o problema e nunca pensou em fazer terapia, nunca velejou, nunca, sabe, coisas que você deveria ter feito, porque são coisas que abrem a cabeça e que te direcionam, né, para a prática médica. É muito importante. E aí você foi fazer residência na USP mesmo, de Ribeirão. Fiquei em Ribeirão. Escolha, como é que foi isso? Foi completa zona de conforto, Ricardão, completa, assim. Fiz uma boa graduação, não fiz uma graduação maravilhosa, acordei no 5º ano, até o 5º eu era um zoneiro, fiz todas as bobagens que podia ter feito. No 5º ano comecei a estudar mais, estudei no 5º, 6º ano, estava relativamente preparado para o exame de residência, mas a residência de Ribeirão de oftalmo não é ruim, até hoje é relativamente boa. Você fez a faculdade em 7, 8 anos, né? Porque você foi para a Europa, né? Fiz em 7 anos. Fiz em 7. E aí eu tinha ou acabado de casar ou ia casar, não lembro exatamente, com a minha primeira esposa e que estava em Ribeirão, fazendo a residência de dermato.
Então, fazer a mudança de assim, eu ir para outro lugar. Primeiro, eu tinha muito medo de não entrar. Então, esse pavor de, não vou ser aprovado, que é uma coisa super comum enquanto você é muito mais imaturo, né? E que medo é bom porque Perder um ano, né? Vou perder o ano, isso, vou perder a chance, né? Pô, eu podia estar aqui, estou abrindo. Uma bobagem imensa, mas a gente só percebe isso depois. E teve essa história toda de casamento. Então, tava lá e acabei ficando lá. Mas a hipótese de continuar em Ribeirão depois da residência foi quase que nula. Ela até passou pela minha cabeça naquele momento, mas as portas de São Paulo estavam tão abertas e a ideia, assim, de ter a Escola Paulista aqui com portas abertas, um tio meu que faleceu, muito querido, era um titular da escola, super envolvido na política acadêmica, um produtor científico importante. Então, tudo me puxava muito para cá. Aí acabei a faculdade, a residência lá, foi uma boa residência, fiz tudo muito, muito Eram 2 anos autônomo. ainda, né, Paulo? 2 anos, e acabei fazendo o transplante, fiz o primeiro transplante de córnea de Ribeirão, fui eu que fiz, que Legal. o Banco de Olhos tinha acabado de abrir. Então, tinha acabado de chegar o Sidney, que é um cara que fez a formação no exterior, tinha voltado para a córnea, o Arley Bicas com a formação de estrabismo de refração maravilhosa. Os docentes eram bem razoáveis, retina não era boa e glaucoma tinha alguma coisa, mas no fim acabei funcionando numa residência multitask. Fui relativamente bem informado e operei para burro, porque a conversa lá era, se você quiser operar, você pega as suas coisas, vai para o centro cirúrgico e opera quanto você conseguir. Então fiz todas as maluquices possíveis, supervisionadas, com técnicas novas, e acabei muito tranquilo na residência, por isso que acabei conseguindo vir para São Paulo também, acabei entrando na escola no setor de córnea, por ter feito os transplantes todos de córnea em Ribeirão, sem ter que refazer a córnea na escola, que essa era uma coisa que o Rubinho queria muito na época, vamos botar na córnea, que era uma grande vedete da escola, quem já é bom em córnea. Mas eles me aceitaram e acabei vindo para a escola com uma gula, uma fome enorme de fazer coisa, de desenvolver, de escrever, de viajar de novo para o exterior. Então, São Paulo acabou me puxando rapidamente. E como é que estava em momento em relação à especialidade, Paulo? A catarata era vedete, a córnea, como é que... O Rubinho sempre foi um grande farol na escola, né, o Belfort. Então primeira saída dele, ele saiu para fazer o VEIT na Califórnia, e depois ele volta e passou no NIH durante um tempo também, fazendo imunologia, mas fazia bastante córnea antes de sair. Então ele acabou juntando um pouco de infecção, córnea e o VEIT. O VEIT nunca foi uma coisa que deu muito ibope, embora ele seja muito forte o VEIT, e a turma de VEIT da escola acabou sendo forte. Mas nunca me interessou muito a coisa de doença sistêmica. O que era fortíssimo de verdade era a córnea, era patologia externa. Então eu fui direto para um laboratório, que a ideia era que laboratório de patologia externa e córnea era muito diferente do laboratório de patologia e microbiologia geral, e é mesmo. E fui treinado por uma bióloga que chama Tânia Gildugli, que acabou hoje estar na iniciativa privada, mas ela foi extremamente bem treinada para fazer coleta, observação de lâmina, corar, ver o que é importante e o que não é, fazer meio de cultura. E o Marinho Scarpi, que agora está em Portugal, também estava nesse laboratório na época. E eu acabei fazendo coisas fantásticas. Eu aprendi a corar lâmina, ler lâmina, fazer semeadura, distinguir tipos celulares. Então, fiz muita coisa que me ajudou bastante também nessa vibe de tudo que vier é alimento para crescer. E depois eu fui para a córnea mesmo. Aí eu fiz patologia externa na escola mesmo, que era junto com córnea na época, e depois acabou separando um pouco. E a refrativa foi a próxima vedete que chegou. Foi quando o Maurinho Campos e o Wallace voltaram do exterior, o Walton
já fazia córnea com tangências para a cirurgia refrativa, e esse povo voltando do exterior com excimer laser na mão e trabalho publicado, trouxe a tecnologia, o Rubinho maluco embarcou e comprou um excimer, e aí todo mundo ficou em volta disso. Então isso virou a grande vedete em 93, 94, que foi quando eu daí passei para o exterior e fui para o doutorado. E você era remunerado nesse momento, Paulo? Não era remunerado. Eu comecei a ter alguma remuneração quando eu passei para o mestrado, e o mestrado foi remunerado com bolsa de mestrado mesmo, normal, mas isso já foi em 92, 93. 2 para 5, né? Que é o teu mestrado, né? De 2 até 5, que foi essa remuneração, mas até aí era nada. O que aconteceu quando eu cheguei em São Paulo, que foi uma outra coincidência muito boa, foi a recepção pelo Walton. Então, o Walton sempre foi um cara, Nozé, sempre foi um cara muito acolhedor. E todo mundo gosta do Walton, né? E o Wallace já trabalhava para o Walton. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, Wallace, eu preciso trabalhar, porque 0 tá difícil. E ele me apresentou para o Walton, que imediatamente me absorveu na clínica dele, não tinha a mínima ideia quem eu era. E eu comecei a fazer, claro, refração, depois topografia, depois cirurgia. Então, eu trabalhava na clínica do Walton, em várias das clínicas dele, e na escola. E era isso que acabava acontecendo. Eu dou de vez em quando uma aula, Ricardo, que é agora parei de dar, que chamava Curva da Felicidade, se eu não me engano, que era quanto eu era feliz ganhando menos e tendo mais tempo. E aí depois eu juntei com a Wallace para fazer uma clínica de convênio, que é Avisos, e a gente trabalhava loucamente, ganhava um pouco mais e era bem infeliz, não tinha tempo para porra nenhuma. Então era um inferno. Essa curva acabou. Nessa época era uma época boa, ganhava pouco, então a gente fazia conta para comer no McDonald's, de verdade. Mas olha, meu chapa. Você estava casado, né? Estava casado com a primeira esposa, que é uma dermatologista que trabalhava em convênio na Zona Leste, depois veio a ter consultório particular, muito movida por esse avô aí, que era ginecologista e que tinha uma clínica particular muito grande. E que, quando eu cheguei em São Paulo, a história gozada é que eu cheguei em São Paulo, ele falou, meu neto, eu já consegui a primeira cirurgia para você. Falei, como assim, vô? Acabei de chegar da residência. Falei, pois é, você acabou de chegar da residência agora, você vai começar a trabalhar, vai começar a operar. É o quê? Um estrabismo. Falei, puta merda, né? Estrabismo, a primeira cirurgia. Vai ser complicado isso aqui, mas tá bom. Chamei um amigo também que era residente, meio maluco, fomos lá operar o estrabismo, ficou super bom o menino, até hoje eu vejo ele. E acabou a cirurgia, no dia seguinte eu ligo pro meu avô e falo, vô, acabei a cirurgia, foi muito bem. Eu preciso saber só quanto é que eu cobro do paciente. Falou, pergunta quanto ele quer pagar. Falei, como assim pergunta quanto ele quer pagar? Ele vai falar 0. Falei, eles nunca falam 0. Então, esse foi um outro ensinamento interessante do meu avô, que já estava na prática há muito tempo. O Ribeirão não ensina a gente a cobrar. Não perguntei quanto ele queria cobrar, não tive coragem. Mas ele já tinha essa vibe mais tranquila um pouco. Não, isso é super interessante, né? E aí acaba que essa tua caminhada aí traz esse ensinamento excelente, né? Que é você ganhando menos, né? Mas tendo um nível de responsabilidade e não irresponsabilidade, né? Mas sim o entorno, né? Você vai criando dentro da estrutura da clínica, né? De ter que trabalhar mais para justificar aquilo tudo que você está fazendo. E você tem a plena consciência que era mais feliz, né? Menos ganhando menos, né? Eu acho que é um espaço é um espaço para ser preenchido, sabe? Quando você abre um espaço e topa que ele seja preenchido. E isso é uma coisa que é quase filosófica, né? Quase que zen budista. Se você pré-preenche teu espaço, claro que ele não vai ser preenchido com mais nada. Agora, se você deixa ele aberto e também não está afim que ele seja preenchido, também não ajuda muita coisa. Então, é uma conjunção. Eu acho que é deixar espaço livre e ter vontade que ele seja preenchido. Aí as coisas estão à tua volta. Você não precisa estar em Nova York para ver um bom teatro musical. Tem aqui na esquina, faz em casa. Eu acho que tendo essa disponibilidade, muda tudo e a gente consegue ser esponja absortiva
como as crianças são até uma idade mais velha, que é o segredo, eu acho, de estar mais feliz, conseguir se modificar, não ter uma ideia fixa, que foi um dos últimos artigos que eu escrevi aí para o Universo Visual, se apaixonar por uma coisa e ficar nela, né? Isso, por mais que pareça sucesso, é uma desgracinha grande. Eu fiquei aqui, isso deu muito certo e vou fazer isso o resto da vida. Alguma hora vai parar de dar certo, talvez você não goste tanto disso quanto você acha que gosta, pode ser que o externo esteja te pautando e não o interno. Então é importante se ouvir, voltar para você de volta o que está acontecendo e não ficar só no sucesso aparente, né, social, e está dando certo. O que quer dizer está dando certo? Né? Acho que tem que mudar, tem que pivotar o tempo todo. O Harari coloca isso muito bem, né, no Homo Deus, né? Dentro dessa nossa vida aí que pode ser quase que imortal, né? De que a gente precisa a todo momento se reinventar, né? Esse pensamento de que você tem uma profissão que deu certo, felizmente ou infelizmente, hoje em dia a gente não tem ainda essa conclusão, mas é bem o que você está falando, né? A gente precisa se reinventar a todo momento. Você terminando, como é que você foi? Teve influência do Rubinho para você ir para Boston? Teve influência do Walton, viu? O Walton que foi, porque quando comecei a falar para onde é que eu vou, para onde é que eu não vou, eu ia fazer herpes. Primeiro eu queria ir para a França, porque meu negócio era ir para lugares legais. Eu queria ir para Paris, com um cara chamado Yves Poliquin. Esse Poliquin era um cirurgião que ninguém nunca ouviu falar dele, era um cara que era, mas estava em Paris, então eu achava que Paris era muito legal por causa do Poliquin, muito bom. Não virou, aí depois fui atrás do J.P. Pose, que é um cara que fazia herpes e tinha uma pegada de microbiologia, depois ele foi atrás de cirurgia refrativa, e que era em uma cidade que não tinha muito interesse nos Estados Unidos, não era uma super cidade. E em alguma conversa qualquer que eu não lembro direito com o Walton, ele, com a mesma generosidade e simplicidade, simplesmente falou assim: por que você não vai para Boston? Eu já ligo para o Kenyon agora e você já vai para lá. Tá tudo certo, Boston é ótimo. Faz que fica bom. É mesmo, tá bom, e foi. Então, o Rubinho nessa não teve influência, não. Foi o Walton puro que me colocou nas mãos do Kenyon, e isso me abriu um espaço enorme, porque aí você olha gente fazendo coisas que você acha que só em livro ou que são inexistentes. Aí eu começo a descobrir a engenharia, o MIT, usos para outras coisas. Então, fiquei com um cara que descobriu o Hillon, que trouxe, na verdade, o Hillon para oftalmologia. O Kenyon é um cara que tem uma cabeça genial. Peter Raposa, que é um cirurgião fantástico, numa clínica que já tinha esse modelo de clínica de sociedade, e de ter algumas coisas internas, outras externas, de ter fellow na clínica boa. Então, aí de verdade abrem-se oportunidades, porque você vê realidade muito diferente da realidade que tinha no Brasil. E eu, de novo, com essa gula, lia loucamente e fazia planos para o que faltava eu fazer. Então, para você ter ideia da loucura, estava no meu wish list fazer um curso de datilografia, porque eu achei que eu digitava muito lento. Então eu precisava fazer isso. Mas eu não vou fazer aqui, né? Eu não vou ficar perdendo tempo, porque eu estou em Boston fazer curso de datilografia. Aí fui fazer um curso de navegação estelar, pelas estrelas, para ser capitão, no Museu de Ciência, junto com o Peter Raposo. Foi ótimo. E que me enfiei no MIT. Então fui fazer as coisas mais loucas que eu conseguia fazer. E me arrependo de não ter feito mais. Não sei nem se eu não deveria ter ficado um pouco mais de tempo lá, porque estava numa época muito interessante do próprio Media Lab, que é um laboratório que eu hoje sou bastante próximo, mas era um pouco da formação do Media Lab. Já tinham alguns brasileiros lá, e uma das respostas que eu tive que me afastou um pouco do Media Lab na época foi de um dos fundadores, que é o Nicolas Negroponte, que escreveu um livro bem icônico que se chamava Wired. Daí que veio um pouco da inspiração para a revista. Mas esse livro falava que os computadores iam ser ligados em cabo ainda durante muito tempo. E a gente falava, imagina, Wi-Fi, que é isso? Fio, puta saco, me atrapalha. Bom, eu tenho no meu laptop 5 fios ligados ao laptop. Você deve ter a mesma coisa no teu, até hoje.
E como é que foi essa troca das universidades, essas passagens? Toda essa passagem no MIT, esse teu envolvimento com a tecnologia começou em Boston ou você já tinha Eu acho que eu já tinha, uma Cardão. tendência para esse caminho? Eu tinha. Eu acho também por essa história de ser muito esponja, de ser muito aberto, mas eu gostava. Eu desmontava motor de Fusca e de moto quando eu era moleque, botava hélice na garagem dos motores em casa, quase arranquei a mão fora, desmontava televisão para fazer na feira de ciências que tinha do colégio. A primeira feira de ciências eu fiz acho que foi a das cobras, fiz com cobra que eu fui pegar no Butantã. Na segunda, a gente já desmontou televisão e mostrou como é que era a televisão por dentro. E a terceira, se eu não me engano, a gente fez ratinho, fez experiência de rato condicionado, de ir para o caminho daquela coisa. Então, eu acho que eu já gostava da história tecnológica lá. Gostava muito de videogame, enfiava a cabeça nesses Nintendo da vida. Quando chegou o computador, comecei a programar nas fitas cassete, então aprendi um tanto de Basic, fazia os programinhas bestas, mas fiz todos os cursos lá da Microlins ou Microsoft, sei lá como é que se chamava, Microcamp, de programação, montava computador. Acho que eu gostava já de coisas que ligam na tomada, né? Fazia LED e botava música e os LEDs piscavam no ritmo da música. Eu achava legal. A tecnologia já me atraía, assim, acho que sim. E você foi para Boston para voltar para o Brasil diferenciado ou você teve em algum momento alguma vontade de ficar por lá? Não tive, Ricardo. Não tive. Eu acho que eu não me permiti ter. Acho que essa foi uma das coisas. Hoje em dia eu meio que vejo isso. Não era uma coisa... Do mesmo jeito que eu estava nessa história da zona de conforto de ter feito residência em Ribeirão, porque era uma coisa que já estava lá, vou fazer, estamos lá, que bom. Eu acho que Boston foi igual. Foi meio uma característica ruim que eu tenho, que é ser muito duro comigo e muito duro nas decisões. Então, eu estou casado segunda vez agora e minha esposa é ginecologista, ela é muito mais maleável do que eu, ela me ensina muita coisa nesse sentido. Sabe, deu errado, volta, pede desculpa e vai para outro caminho. Eu fui aprender isso velho. Então, eu não acho que me permiti, naquele momento, nem ter esse pensamento de vou ficar aqui nem mais um instante. Tanto que eu voltei assim, acabou a bolsa, eu voltei. Não abri nenhuma porta nesse sentido. E aí a ideia foi voltar e aplicar aqui algumas coisas que eu tinha aprendido lá, especificamente a história da bioengenharia. Eu fui para fazer herpes, meu projeto de doutorado foi herpes em córnea. Por que o herpes tem herpes de novo em botão corneano pós-transplante, já que os nervos todos são, enfim, aquela história toda. E acabei voltando com a tese que era um ceratômetro intraoperatório que eu acabei montando, desenvolvendo, fazendo todas as coisas, e era uma outra pegada completamente diferente. E aí sim o Rubinho começa a ter importância, porque quando eu chego já com essa bagagem toda, falando, olha, bioengenharia, Rubinho, ele brilhou o olho, foi ler tudo que tinha a respeito, e em 3 meses ele falou, bom, tá bom, pode fazer o seu laboratório de bioengenharia aqui, eu banco. Isso foi em 97, né? Isso faz muito tempo, não tinha essa história de bioengenharia legal, tecnologia era uma coisa que era longe. Quando que o médico ia desenvolver tecnologia? Isso não é coisa de médico. Então veio de lá essa história do design também vindo do Media Lab e do MIT. Como é que a gente é designer, né? Então, como assim? Nem se sabia o que era designer. E em Boston foi apresentado algumas revistas de design. Uma que eu amava era qual é o design daquelas tampinhas de café, né? Que tem todo um recorte e uma forma desenhada. Primeiro, para você beber e não se queimar, para você beber e não voltar, como que são os rechaços, para que se cai café ele fica num lugar X ou Y. Então eu fiquei apaixonado por aquilo tudo e isso, vindo para cá, acho que fez toda a diferença na formatação dessa bioengenharia, do que eu ia fazer aí para frente, né? Quando você coloca esse universo aí que você viveu em Boston, você acha que isso é uma peculiaridade que foi construída em Boston pela aquela região, né, de Harvard, do MIT, ou você acha que isso é uma realidade norte-americana em termos de universidade?
Puta, eu ouso te dizer que para qualquer lugar isso poderia acontecer. Então, talvez não com essa intensidade e talvez não com essa profundidade, mas se eu fosse para Santa Rita do Passa Quatro, e deve ter lá uma pessoa que faz goiabada fantástica, sensacional, e que tem um segredo, sabe? Que sacou, e que tem uma puta história de vida, e que criou 10 filhos, e a gente aprende e suga do mesmo jeito. Eu acho só que Boston tem uma intensidade que é ímpar, porque por conta do que você falou, pela criação mesmo. Então tem Harvard, que é uma potência em termos de atração de talentos diversos, e MIT também, atração e manutenção, né? E reciclagem. Então o MIT, quando eu estava lá nessa segunda vez como professor visitante, descobri que não deixa você ficar todos os dias da semana no próprio MIT. Você tem que estar fora do MIT um dia da semana. Você não tem vaga de estacionamento, para você ter ideia. Você fala assim, qual dia da semana eu não quero estacionamento? X, tá bom, então tchau. Por quê? Porque ele quer que você fique nas empresas. Ele quer que você fique na sociedade. Ele quer você oxigenado e oxigenando. Então, pô, isso é fantástico. Isso é à frente do seu tempo, muito tempo. Então, isso eu acho que é mérito da miscigenação. A desgraça do nosso país é que nós somos naturalmente miscigenados. E naturalmente, por isso que eu trouxe a história de Santa Rita do Passa Quatro, né? Naturalmente, a gente tem histórias fantásticas em tudo quanto é canto. Mas a gente, desgraçadamente, não aproveita. Então, a gente, com certeza, aprenderia muito, e já se aprendeu muito, indo com os índios no Amazonas, vendo como é que funciona agrobusiness em Ribeirão. Sabe, tem coisas ou nos bancos da Avenida Paulista, tem coisa que é maravilhosa por conta dessa mistureba de gente diferente. Então, o que o japonês traz de importante da cultura dele? É o alemão, e o judeu, e o árabe, e o brasileiro, e o quatrocentão, perdeu tudo, voltou. Isso é um absurdo a gente não aproveitar. Nós somos muitíssimo diversos, e aí eu acho que a história do que deu certo é o diverso. Não tem nem dúvida de que o que é igual não foi para frente. O que é diferente, esse sim mudou e aí foi copiado ou foi adaptado por quem é muito igual. Tanto que o chinês mandou todo mundo para fora, indiano também. E aí eles começam, né, a trazer, japonês igual, a trazer para dentro essa diversidade tão grande, né? Como é que foi essa tua volta segunda vez para Boston, Paulo? Você fez foi por causa do laboratório que você construiu? Foi em 2007 e você volta em 12, né, para os Estados Unidos? Volta em 12. Não, essa segunda volta foi uma circunstância familiar junto com uma tranquilidade emocional, eu acho. Minha filha, essa que está agora em Vancouver, estava no fim do colegial e aí apareceu uma possibilidade. Ela foi para Boston depois de eu ter voltado com a minha primeira esposa de lá, a gente levou ela e ela, olhando para aquilo tudo, falou, obviamente, igual todo mundo falaria, eu quero voltar para cá, quero morar aqui, quero estudar aqui. Você morou em Boston a primeira vez com a tua primeira esposa? Isso. E sem a Marina, sem minha filha. E aí voltamos para lá com a Marina pequenininha, ela se apaixonou pela história toda e em algum momento a gente resolveu que, bom, vamos dar essa oportunidade para ela viver um tempo fora do Brasil. E eu estava relativamente tranquilo e tinha uma possibilidade, estava mudando de consultório, de ficar um tempo fora do consultório. E aí juntou essa história, então eu vou levar a Marina para Boston. Tá. Fui eu e ela e passamos juntos 4 meses, só nós dois em Boston, e foi a melhor coisa do planeta para ela, para mim, para minha carreira, para tudo. E no fim eu fui meio atrás do laboratório depois de ter resolvido que eu ia para Boston com a Marina. E o laboratório foi ótimo. O Ramesh é um cara que é um cara genial, que é o professor do Cameron Culture. Tinha um brasileiro, tinha várias tangências. O Caio Regatieri, que está na escola, estava em Boston, abriu essa porta. Mas aí foi meio que quase que um local feito para que o plano inicial funcionasse. Lógico que o local funcionou muito bem como um upgrade enorme de carreira e de pensamento,
mas a história foi essa. A história não é, eu queria ir para o MIT como professor. Não, a história real, assim, foi, eu queria mesmo curtir minha filha e foi ótimo. E Boston era um lugar que eu achava ótimo e ela achou maravilhoso também. Não, e aí você volta na questão da felicidade, né? Foi o momento que você conseguiu ficar super feliz e produziu pra caramba, né? Exatamente. Aliás, vai muito junto, Ricardão. Quanto mais tranquilo, mais feliz você está, mais afim de fazer coisa você fica. E quanto mais travado a gente está, mais a gente rechaça, né? Pô, dá para atender mais um paciente? Se você está puto, você não vai atender mais um paciente. Se você está feliz, você quer mais atender mais 30 pacientes, né? Não está tudo bem, e atende feliz, e os pacientes gostam, é um círculo virtuoso. E esse período que você era remunerado pelo MIT? Como é que você foi em termos Não, Foi sabático? foi sabático, mas eu era remunerado por aqui. Então eu consegui uma bolsa daqui, da FAPESP, se não me engano, do CNPq, não lembro. Tinha um pouco de dinheiro que estava guardado, o dólar estava razoável, então fui daqui, mas lá eles não pagavam nada, zero. Em geral, eles começam a pagar depois do segundo ano, quando você tem uma dedicação a um projeto mais específico, que eles têm verba para aquele projeto, né? Como grant, né? Como grant. Então, como eu cheguei lá de visitante, professor visitante, tinha um monte de mordomiazinhas, crachá para lá, crachá para cá, desconto disso, possibilidade de ficar em alguns dormitórios pagando, mas são dormitórios que eram do MIT, acabei não ficando nesses porque o preço era muito parecido com outros, mas não remunerado. E quando você voltou a primeira vez, como é que você volta na questão de consultório e profissional fora a escola? Primeira vez eu voltei e aí o Wallace, que também é muito generoso, estava montando avisos e eu saí daqui com avisos começando a ser montada, fiquei fora um ano e ele me segurou o espaço, não me cobrou nada, é de verdade assim um pai nesse sentido. E quando eu volto com um espaço dentro de um consultório montado, funcionando com paciente de convênio, mas funcionando com os amigos todos. Trouxe alguns equipamentos de lá dos Estados Unidos e já cheguei trabalhando. Então, eu voltei para uma clínica de convênio que, na época, tinha como tese ser uma clínica de convênio muito diferenciada, que, por isso, de algum jeito milagroso, iria ter uma remuneração maior. Claro que não foi isso que aconteceu, muito pelo contrário, né? Na hora que a clínica é diferenciada e você pede menos exame, você ganha menos dinheiro. Convênio não está querendo saber se o paciente está muito feliz ou não está. Até hoje, a gente ainda tem dificuldade de fazer medicina baseada em valor, imagina naquela época. Então, era isso, era trabalhar loucamente. A clínica era muito cheia, porque rapidamente fez sucesso, a gente atendia paciente muito bem mesmo, e todo mundo era muito, muito capacitado. Mas chega num platô que bate no teto, não tinha mais nada. Que ano isso, Paulo? Isso foi 98, 99, alguma coisa assim. Tá, quase 2000, né? Quase 2000. Foi uma época muito forte de exame complementar, né? Muito, muito. E que a gente perdeu o bonde loucamente. Não só exame complementar, mas tinha muito ghost surgeon para refrativa. Uhum. Então, para catarata ainda não tinha tanto, mas para refrativa já tinha muito. E nós viemos, o nosso grupo, o grupo da escola, era muito forte. Só que a gente tinha uma história de ir nos lugares e formar as pessoas. O que moralmente é maravilhoso, só que monetariamente é um horror. Então, eu fiquei indo para Ribeirão durante 3 anos. Depois, nos últimos anos, no último ano e meio, além de Ribeirão, eu adicionei Marília. Eu e o Edson Moore íamos para Ribeirão ou Marília, a gente se revezava para fazer as cirurgias nesses centros. E a gente, depois de ter falado, não quero mais, quero ir embora. E os caras falam, não, mas nós queremos que você fique. Porque você não é caro para a gente, tem resultados ótimos, funciona, tá bom, fica aí. Não posso ficar, impossível. E a gente não fez um plano monetário para ganhar cada vez mais dinheiro, como alguns cirurgiões amigos fizeram, viajando com um kit de LASIK para outros lugares e cobrando mais por isso. Então, a gente acabou tendo assim, várias oportunidades monetárias passaram para fazer dinheiro por todos nós que éramos da Visos, mas, de verdade, né, dessas eu não me arrependo. Eu acho que foi um aprendizado importante, foi uma disseminação de aprendizado alheio importante. Eu acho que isso é uma coisa que ficou
De novo, isso é mérito da cabeça do Valton, junto com a capacidade do Wallace e do Mauro, que passaram para a gente como fazer isso, e a gente saiu fazendo, né? E o teu espaço de staff da Refrativa te trazia muito benefício e muito paciente por isso, pô? Zero, Ricardão. Isso é uma outra coisa que também demorou um tanto para a gente aprender. Paciente, não vou dizer zero, mas muito pouco paciente vindo pela universidade, vindo pelo ensino. Então, uma frase exemplar e que me deixava angustiadérrimo do Ednei Nascimento, que é um cara que foi um dos precursores do LASIK no Brasil, ele virava para mim e falava assim: Paulo, você explica o que eu faço. Falando, eu não quero explicar o que você faz, eu quero fazer e ganhar dinheiro igual. Então, acho que isso de ser professor e não ganhar dinheiro é muito universal. Então, não é uma coisa que a gente conseguiu desacoplar. Não vieram pacientes por ser staff da Refrativa, veio prestígio dentro da classe, veio, eu acho que muita gente legal, então possibilidades de fazer trabalho conjunto, de pensar coisa diferente, desenvolver coisas diferentes, parcerias internacionais com empresa, tudo isso veio. Mas paciente não. Paciente veio de outros pacientes. Paciente, quem manda paciente até hoje para mim são outros pacientes, alguns médicos específicos que mandam ainda bastante paciente, alguns clínicos. E agora, no Einstein, tem vindo paciente que são os alunos e os pais de alunos. Mas isso é porque eu estou sozinho lá. Então, eu sou a referência para oftalmologia, por enquanto, de uma faculdade recém-formada. Daqui a pouco, isso muda. Então, com certeza, os alunos de lá mandam muito paciente para o Cláudio, que é um super médico, uma super referência de lá, para os outros médicos que têm consultório no Einstein, mas não mandavam para mim. Então, eu, na hora que apareço como professor, vem alguma drenagem de paciente, pequena, mas vem. Então, essa ligação institucional que não da universidade é uma drenagem muito maior quando tem outros médicos do que na universidade, né? E você hoje só está com consultório privado? Hoje você não atende nenhum plano? Não atendo plano, só reembolso, consultório privado. E tenho navegado um tanto numa coisa que o nome é horroroso, é o mercado de luxo, mas são o que mais você dá para o paciente, né? Então, hoje eu tenho visto como é que eu faço para o paciente conseguir operar a catarata sem precisar encher o saco do neto, que vai levar ele. Então, tem um motorista que leva ele para operar a catarata e volta. Como é que faz para não precisar comprar colírio, dar colírio para os caras? Sabe, essas coisas todas que são essas facilidades e que a gente, no fim, acaba tendo e vendo em outras fatias da sociedade. Quando a gente vai no Copacabana Palace, os caras tratam a gente como rei, dão chinelo, dão isso, dão aquilo, daquilo outro. Está tudo embutido no preço, não tem nada de graça. Mas é muito agradável, é um negócio que... Primeira vez que eu fui num hotel de luxo desse, que não faz muito tempo, eu sempre fui muito crítico a isso tudo. Talvez até pela formação familiar aí mais do lado esquerdista. Muito crítico. E na hora que você fala assim, porra, eu estou me sentindo bem aqui, esses caras me tratam bem, né? A comida é ótima, a caipirinha, eu posso ficar como eu quiser, ninguém fica me enchendo o saco, não tem... O lugar de verdade mais diferenciado, ele te deixa à vontade. Então, essa está sendo um pouco da minha tendência atual, é fazer um consultório onde as pessoas se sintam à vontade. Que não é simples, as pessoas têm um preconceito grande, né? E você não sabe direito o que ela quer quando ela entra no consultório, se ela quer rápido, ou se ela quer conversar, ou como é que ela está hoje, mas isso é nossa habilidade, para isso a gente é formado e pago, né? E quanto tempo e como é que foi essa transição do convênio para o privado? Você está com 30 anos que você falou de formado, né? Isso. Foi muito dolorida. Porque a gente tem... e aí contar a história de trás para frente é fácil, né? Falar, não, imagina, você é bom para burro, vai direto particular, que é isso, você vai gramar 3, 4 anos, depois vai. Tudo bom, mas eu que vou gramar, né? Não é você que está falando. Então, foi uma complicação
fazer isso, por mais que minha família nunca tenha atendido convênio. Minha família me ajudou muito em ter paciente no consultório, então eu teria que ter ido para o particular de cara. Mas a insegurança, e de novo essa zona de conforto, que se abate sobre a gente, que a gente não aprende, eu pelo menos não aprendi a lidar até velho, né? Hoje eu sou seguro, mas até lá eu era muito inseguro. Será que eu sei? Será que eu não preciso de alguém de retina do meu lado? Nossa, se chegar um paciente de catarata que eu tenho uma crise aguda qualquer de glaucoma facomórfico, o que eu vou fazer? Ninguém vai me ajudar. É um desespero, né? Que você vai morrer dessas coisas, que me fez ficar grudado e demorar muito tempo até dar esse passo mais corajoso. A gente fez uma coisa que eu não recomendo para ninguém fazer, mas que foi algo que nos pareceu muito lógico na época, que era uma transição gradual, atendendo convênio no mesmo lugar que a gente atendia paciente particular, que já é a primeira bobagem, né? Então, você vai atender convênio no mesmo lugar do particular, por que o cara vai pagar particular se no mesmo lugar ele pode... E pior, o discurso no telefone era assim, quero marcar uma consulta de convênio com o Dr. Paulo Schor. Ele não atende mais convênio. Tá bom, obrigado, até logo. Não, peraí. Ele não atende convênio, mas o assistente dele atende convênio. Assistente eu não quero ele. Não, peraí. Ele vai passar na sua consulta e vai ver se está tudo bem. Quantos pacientes você acha que ficaram no particular comigo? 0. Se eu vou, né, é o mesmo lugar. Eu vou ver o paciente. Ele vai precisar passar no assistente, not big deal. Então, toca o pau. Na época, eu não vendia conforto, não vendia bem-estar. Eu vendia refração, óculos e cirurgia de catarata e de miopia. Então, esse foi uma transição que acabou tomando o tempo da gente para o particular. Depois dessa, foi cada um para um canto. Então, eu fui para um consultório particular, o Wallace e a Norma foram para outro, a Juliana foi para outro, nós... Os primeiros fundadores da Avisos foram atender paciente particular e ainda demorou um tempo até que a coisa se firmasse. E hoje, claro que é um prazer enorme poder trabalhar um pouco mais e ganhar muito mais, porque isso é o que o particular te propicia, né? O particular te deixa trabalhar menos. Essa é a ideia do particular. Ou para mim, não é que eu vou ganhar uma fortuna e ficar rico. Nós não vamos ficar rico. O médico não fica rico da medicina, a não ser que você tenha outro negócio. Então, em não ficando rico, como é que eu vou ter prazer nas minhas coisas? Abrindo tal do tempo para poder absorver outras coisas. E no convênio não dá para fazer nada disso. Você trabalha loucamente, chega em casa acabado, eu estou ficando cada dia mais velho, não mais novo, então tem que ter, né, uma expectativa de fazer menos coisa que seja cansativa fisicamente, e o particular dá isso. Acho que essa é a ideia da transição chegar aí. Vocês mantiveram a clínica? A clínica continua funcionando. Eles alugaram agora, compraram, aliás, alguns conjuntos perto da escola, modernizaram. A Avisos é um brinco, é uma clínica muito, muito interessante. Só trabalha lá quem tem doutorado, mais ou menos isso. Então, mas é uma clínica super completa, mas nenhum dos sócios originais está lá. Hoje o Edson Mori, que é um dos sócios, foi o primeiro sócio que entrou depois dessa primeira leva, é um dos que toca a clínica junto com o Lauro. Então, Edson, super cirurgião de catarata, me ajuda nas cataratas, é um cara... Mas vocês 4 saíram? Mas nós 5 saímos. É eu, a Juliana, o Wallace, a Norma. Eu, a Juliana, o Wallace e a Norma. Nós 4 saímos. Cada um está no consultório privado em um canto de São Paulo. Tá. E aí chegamos aí agora nessa parte hoje tua de inovação, startup, tecnologia. Como é que começou isso tudo? Tirando, obviamente, toda a parte de Boston, né? Eu acho que isso começou... Teve um começo? Pois eu não sei, Ricardão. Sabe que me veio muito na cabeça o Eduardo Rocha. Eduardo Rocha é um titular de Ribeirão, oftalmo, que trabalha muito com olho seco. E ele estava em Boston junto comigo no Fellow de Boston. E ele sempre teve uma cabeça muito privilegiada, louco de pau, mas pensa muito além do tempo. Ele ficou com o David Sullivan e com o filho do David fazendo uma empresa. Ele é um cara que já tinha um pouco dessa coisa de uma empresa pode ser um negócio possível. E ele sempre me incentivou muito aí para o lado de patente. Ele achava que patente era um negócio que eu, por estar no MIT, por ter ficado perto, acho que na época do MIT, de empresas, deveria voltar para o Brasil e me enfiar nessa história.
Então, ele sempre me dava as revisões de trabalho para fazer que tinham tecnologia, ele me perguntava coisas, ele me mandava... Eu acho que o Du foi um grande incentivador disso aí, de me colocar um pouco mais forte no caminho de tecnologia dentro do oftalmo. Agora, quando você vai ver meu currículo, as publicações, eu não sei se tem 10% das publicações que são de ciência básica. 90% das publicações têm algum uso. Então, são todas coisas que eu fiz para ser utilizado em curtíssimo espaço de tempo. Então, eu acho que talvez não tenha tido mesmo o início tenha sido mais natural meu. Eu já fiz coisas pensando em como que isso vai ser usado. E aí vira meio óbvia a história da inovação, né? Que é essa definição clássica, qual é a tua ideia que vai ser utilizada por alguém. E eu acabei nessa achando também um terreno muito fértil, vindo do MIT na segunda vez, né, no MedHacker, que você perguntou no começo, e em trazendo isso para cá, com muita gente fazendo esses desenvolvimentos aqui, com a própria lei da inovação, o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, com toda essa modificação da sociedade para absorver essas ligações de público e privado, e um espaço enorme na universidade, não ocupado, e depois ocupado por gente muito boa. O Luiz Eugênio, por exemplo, que está na diretoria científica da FAPESP hoje, foi quem me precedeu na diretoria da agência de inovação, ele que me levou para a FAPESP. E aí, quando você começa a ficar perto de gente legal e tem essa gana de saber mais coisa diferente, não é muita gente que quer isso, né, que quer problema, você é absorvido pelo sistema. Então, acho que foram essas duas coisas. O Du talvez tenha mantido um pouco da chama acesa, mas eu acho que já era meio meu, isso de ir atrás de algo que pode ser aplicado. E como é que você define mais o MedHacker? O MedHacker veio dessas oficinas de inovação que eu fui em Boston, junto com o Ramesh, para a Índia. Então, ele é indiano e fez a primeira oficina de olho, ele chamou de Engineering the Eye. Levou 100 estudantes da Índia para Hyderabad, mais uns 30 caras de Boston, médico, engenheiro, designer, professores, e botou a turma toda para desenvolver equipamento durante 5 dias. E eu fui achando o máximo, essa foi paga, então o MIT pagou a passagem, estadia, a gente ficou no campus de Hyderabad, mas eles pagaram de qualquer jeito. E foi ótimo, foi uma coisa assim totalmente game changer, foi uma experiência de que é possível fazer coisas vindo do nada. Quando isso, Paulo? Foi em 2014, eu acho. Depois que eu tinha voltado para cá e voltei para lá de novo. Acho que não fui direto para lá. Eu tinha voltado para o Brasil e depois ele pagou a passagem para eu fui de São Paulo para Hyderabad. E aí esse esquema de oficina foi um esquema que me encantou. Eu achei, bom, isso é totalmente possível fazer no Brasil. E por uma coincidência, quando eu voltei, quem estava de secretário executivo da CETEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Técnico do Ministério da Educação, era um cara que chamava Alessio Trindade, que ficou depois na Secretaria de Estado da Paraíba, um cara muito visionário e que comprou a ideia. Então, eu cheguei nele por uma amiga em comum, que também meio maluca, que era diretora de regulação da CETEC na época, e ela apresentou a ideia e falou, ó, Paulo, esse aqui é o Alessio, esse aqui é o Paulo. Alessio, o Paulo viveu uma experiência na Índia interessante, ele quer contar para você. Falei, ele falou, vamos fazer. Então, como assim vamos fazer? Não, eu pago isso, o que precisa? Quantas equipes? Da onde? Então ele pagou tudo. Fez 2 oficinas onde voou gente do Brasil todo, primeiro para Porto Alegre, depois para Brasília. Mesmo esquema, 100 estudantes aí da rede dos institutos federais, e eu preparei um monte de médico do zero, com a cabeça de, ó, eu sei mais ou menos o que eu fiz lá, mas vamos aprender junto. E acabou tendo uma coincidência maravilhosa. Na escola, isso? Foi na escola. Na verdade, não é da escola o MedHacker, mas eu juntei vários pós-graduandos meus, então que já acabaram agora após, e que na época, também por uma coincidência, tinham chegado. Então, tem um historiador que é marxista nihilista, maluco de tudo, mas muito interessante, os alunos adoravam ele. Uma designer que hoje é professora de design na FAAP,
uma cientista da computação que é docente em Natal, um tecnólogo, então tinha um monte de gente diferente, poucos médicos no fim, mas alguns médicos diferentes, que a gente formou em 15 dias para tocar uma oficina. Fomos lá com o cu na mão e funcionou super bem, funcionou maravilhosamente bem, repetimos, teve produto, publicamos, mantivemos essas pessoas perto. Então, foi um movimento muito espontâneo que apareceu. E depois continuou meio que com essa filosofia de não uma hackathon, mas uma build-a-thon, onde você se junta para fazer protótipos com uma métrica menos de corporação e mais de educação, registro aberto, que eram coisas que não se discutiam, né? Até hoje eu preciso, na agência de inovação da Unifesp, fazer discurso de que patente não é tudo, que tem coisas, tem desenvolvimentos onde a patente te atrapalha. Se você fizer uma patente sem ter um cliente muito direcionado na universidade, essa patente vai te complicar a vida. Então, não faça patente. A patente é quando você tem um cliente muito direcionado ou uma série de desenvolvimentos. Mas isso no MedHacker a gente já tinha naquela época. Aliás, fazendo propaganda, em março nós vamos ter uma oficina que chama Nutrindo Pós-Pandemia, da Unifesp inteira, com parceria da Danone, com outras empresas, com a filosofia MedHacker, no sentido das pessoas não virem já com pré-ideias, se encontrarem na oficina, produzirem uma prova de conceito depois de alguns dias de trabalho em conjunto. Isso tudo virtual agora, né? Vamos tentar fazer com que isso funcione virtualmente. E como é que vocês fazem essa seleção e qual é o público-alvo? A ideia é que quanto mais diverso for o público-alvo, e eu já fui para todos os lados, Ricardo, eu já fiz oficina com aluno do ensino fundamental, que foi ótimo, de 10 anos de idade, com pós-graduando, que foi péssima, com gente de 40 anos de idade, e hoje a ideia é fazer com aluno de graduação. Mas são chamadas via redes sociais, via assessoria de imprensa da Unifesp, chamando quem tenha qualquer background. E se você é pesquisador, vem. Se você com lugar para todo mundo, muito agregador. Se tiver mais gente, a ideia é tentar que exista uma seleção com questionários bastante ligados a soft skill. Então, qual que é a tua experiência em liderança, pensamento crítico, e aí vai. Se não, o que a gente está fazendo é usar aquele 17 Personalities, eu não sei se você viu isso, que é um questionário que te coloca qual tipo de personalidade você tem, é bem legal. E aí, para colocar isso antes da pessoa se inscrever, ou no ato de inscrição, para fazer grupos com personalidades meio que complementares. Então, a gente tem usado isso também para dar uma certa incrementada no processo de seleção, além da pessoa se expor, ela vai ser meio que avaliada de algum jeito para poder fazer um grupo que seja um grupo mais efetivo na entrega, no pensamento mais das soluções e na eventual entrega também. Mas é aberto. Esse é ligado ao anual, Paulo, que vocês fazem? A gente varia muito, Ricardo. O último que eu fiz foi em 2017, não, acho que foi em 2017 ou 2018. Porque isso é um trabalho brutal, muito trampo, muito. E eu, como não tenho tempo para mais absolutamente nada, é um trabalho muito grande, é um tempo muito grande de ir atrás das pessoas, preparar um mentor, ver o prêmio, quem vai ser o jurado, qual que é o programa, o que vai acontecer na hora. É muito trampo. Então, você faz, fica acabado, não faz durante um tempo e depois volta. E esse eu topei fazer por conta da agência de inovação, eu achava que era uma pena, né, ter tido essa experiência toda e não colocar na Unifesp. A Unifesp nunca fez nenhum. O último que eu fiz foi em São Carlos, junto com o pessoal do Dama, que é um condomínio de empresas, e com um patrocínio de ZAIS, de iTech, do pessoal da Oftalmo de São Carlos. Mas nada a ver com a Unifesp. Foi bastante gente da Unifesp, mas foi muita gente da USP, foi gente de outros locais também. Esse é na Unifesp. A ideia é que não seja só gente da Unifesp participando, mas provavelmente vai ter mais gente da Federal do que de outros locais. As tuas outras funções em relação a
a agência da Unifesp e agora a coordenação da FAPESP. Como é que você define aí essas funções e quanto de prazer que isso está te trazendo? Ou só trabalho? Tá dando muito prazer ainda, Ricardão. Ainda está legal. Eu não sei quanto tempo, porque, de novo, são coisas que são muito sugadoras. A FAPESP, e eu aprendi depois, mas as pessoas só falam depois da história, eles definem a FAPESP como uma amante ciumenta, porque ela é sempre uma coisa além, só que ela quer muito, né? Ela não para de querer. Então, a FAPESP, a função da FAPESP, minha lá, é avaliar, enquadrar, dar pareceres finais e colaborar com pareceres finais de todos esses projetos PIP, fase 1, fase 2, que são projetos de inovação na pequena empresa, e a equipe tem eu, da área da saúde. Mas a equipe é pequena, a equipe são 4 caras. Uhum. E a gente dá conta, e a coisa é assim, não existe um dia que tenha menos do que 20 projetos para você dar parecer. Então, não, eu não dou 20 por dia, mas todo dia eu abro lá, hoje na minha barra de ferramenta está o SAGE, que é o sistema da FAPESP para fazer a avaliação desses projetos. Agora, o que se aprende nisso é absurdo. Então, eu leio todo dia, eu tenho uma informação nova. Todo dia. Hoje eu estava lendo de uma empresa que está lá e que faz reconhecimento de face com máscara, que é uma empresa até famosa aí, que fez algumas outras coisas já. Mas são os detalhes do funcionamento deles, qual que é o diferencial, plano de negócios. Puta, que é coisa que demoraria meses, anos, até você ter acesso a isso. Imagina todo dia você poder chegar e ter essa cascata de informação e de sacadas diferenciadas. Então, é muito gostoso. Eu me ressinto de não ter um contato maior com esses 4 caras e que depois ainda tem mais 4 caras que são a coordenação adjunta, que pensam densamente o processo tecnológico da academia e das empresas no estado de São Paulo, porque isso é muito rico. Então, isso está sendo muito bom. Muito tempo, muito trabalho, mas ótimo. E não é repetitivo. Você tem 20 diários e sempre é muita inovação mesmo. É muita coisa, cara. E é muita coisa diferente que você de verdade não imagina que exista. Sensor para respiração de gado, né? Tudo que você imagina passa por lá, porque é muita oferta. A FAPESP vai aumentar de 8% para 15% a destinação para inovação, e a FAPESP tem 50% a mais de orçamento do que no ano passado. Só para você ter ideia do nível de trabalho que vai ter, né? Isso eu posso falar alto para minha esposa não ouvir. Mas tem muita coisa para acontecer. E na agência de inovação é um campo muito fértil porque é muito pouco explorado. Então, você tem nas universidades alguns exemplos de universidade onde tem andado isso de inovação, às custas de alguém que levou isso nas costas. Então, a USP tem locais que andou, locais que não andou, o FMG tem um monte de local interessante, o FRJ. Você tem exemplos, Unicamp, de coisas que andaram. E andar significa você ajustar para que a universidade seja, entre outras coisas, utilizada pela iniciativa privada para resolver os problemas da iniciativa privada, a universidade mostre para a iniciativa privada o que ela faz, esteja não só aberta, mas preparada para receber as encomendas, para ter laboratório utilizado, para ter acordo de cooperação, entender de verdade qual é a função da patente, de royalty. Então, é muito interessante. Esse é um pouco mais repetitivo. Você colocou no repetitivo que você já sacou que eu não aguento a repetição, mas esse é um pouco mais repetitivo porque é uma função de gestão. Mas dá para inventar muita maluquice. Então, a gente está nessa oficina, tem aí a Unifesp agora é um polo Embrapi, que é uma coisa maravilhosa que aconteceu aí na mão do Jorge Guimarães, e tem vários polos Embrapi em várias universidades, que você junta empresa de cara. Então, esse polo começa com empresa. A empresa dá o pontapé inicial. Sem empresa, você nem conversa. Isso é ótimo, isso faz muito coro com o que eu estou falando de patente não tem sentido se você não tiver empresa, né? Quem vai produzir sua grande ideia?
Você vai ter uma ideia maravilhosa, sensacional, que vai ficar sentado esperando alguém te descobrir? Peraí, meu chapa, as pessoas em geral têm mais o que fazer do que ficar procurando talentos dentro da universidade, né? Então, isso é interessante. Ainda me interessa muito, ainda me é um lugar novo, eu estou lá 1 ano e pouquinho de descobrimento. Mas eu não acho que eu vou ficar muitos anos lá, não. Eu acho que eu vou ficar muitos anos na FAPESP e com essa história de outras empresas, outras startups, que isso me interessa bastante. Você atende quantos dias, Paulo, no teu consultório particular? Teoricamente, todos. Como é que faz a mágica? Você está querendo saber, né? Então, entendeu o porquê do particular? Aí depois você me pergunta a hora que eu chego em casa. Aí, se você quiser, você conversa com a Vânia, com a minha esposa. Que horas eu opero e que horas eu chego em casa. É tudo de noite, né? A coisa funciona à noite. Por isso que reunião às 6, 7, para mim é um inferno. Acaba sendo a hora que o consultório está bombando, que eu já acabei de fazer as coisas na escola, na agência, na FAPESP, aí o consultório funciona e funciona até altas horas e opero também mais tarde. Mas eu tento manter consultório todos os dias. Você atende fora dos horários comerciais, né? Que acaba sendo bom para os clientes. É bom para o cliente. Eu pego um pedacinho. Alguns dias eu pego um pedaço da tarde, mas a maioria dos dias eu pego mais para o lado de noite, para não atravancar as coisas todas. Legal. E aí, para a gente já ir caminhando para o fim, né? Você precisa descansar, coitado da Vânia aí. Conselho aí para o jovem médico, e aí pegando até o gancho da tua filha, que eu acho excepcional, né? Você acha fundamental ela estar fora? Acredito que sim, por ela estar, né? E a questão, ela está fazendo saúde pública também, né? Ela vai fazer. Como é que você vê isso e como é que você vê o futuro? Ela está aplicando para a saúde pública junto com medicina. Não sei qual que ela entra primeiro. Se ela entrar na saúde pública, ela deve fazer um mestrado em saúde pública e depois, segundo ela, fazer medicina. O que eu acho, Ricardo? Eu acho que é importante você construir uma história. Construir tua história, sabe? Ter uma história construída. Eu acho que talvez isso seja Isso é um legado daquela história de portfólio que a gente ouvia muito falar, né? Vai ter um portfólio, um jeito de avaliar que é longitudinal. É ter uma história para contar, é ter um TED. Tem um TED para chamar de teu. Me conta quem você é. E aí você tem uma história para contar, nem que seja de trás para frente, não tem problema. A Marina tem uma história para contar dela que é totalmente de trás para frente. Então ela vai falar, ela foi presidente do teatro musical e no Brasil ela já era produtora e não sei o quê. Mas tudo isso foi acontecendo loucamente, a Marina, minha filha, no meio da história. Então ela tem uma história de liderança, uma história de negociação, uma história de artista, disso, daquilo outro. Mas ela construiu e andou nessa história e viveu essa história. Eu acho que isso para o jovem vai ser fundamental. Vai ser vai ser definidor da gente empregá-lo ou não. Se ele tiver uma habilidade, ele vai ser empregado por um valor. Se ele tiver uma história que ele fez, ele vai ser empregado por outro valor. Eu acho que essa talvez seja alguma coisa que é a tal da criação de valor pessoal, né? Eu estou muito envolvido com esse value creation hoje em dia e acho que é alguma coisa que as empresas têm que abraçar loucamente, ver onde é que você está criando valor de verdade para o mercado, para o paciente, e onde é que eu estou criando valor, que é o que você está perguntando para mim mesmo, né? Qual o valor que eu crio? Eu acho que é isso, eu acho que é você ter... E o nome não é convicção, não é nada disso, não. Acho que é só história mesmo. Eu gosto disso, eu ando de asa delta, eu faço aquilo outro. Eu sou esse aqui, ó. Essa é minha historinha e você pode me ler através dessa história. Claro que isso transpassa proatividade, paburro, curiosidade. A história de ir para o exterior, eu acho que é muito para dar vazão a essa absorção, que vem mais, quanto mais longe você está, quanto mais de longe você enxerga, mais coisa você enxerga, né? Talvez esse seja a imagem de ir ao exterior, é assim, sai, vê de longe, porque na hora que você está aqui, é muito difícil você ver o geral estando tão perto. Você vê o detalhe, e o detalhe é uma coisa que assusta muito, né? No detalhe, ninguém é normal. Mas não é para... Nesse momento, eu acho que os jovens pensarem no detalhe. É para pensar no grande mesmo. É hora de você tentar dominar o mundo. Vai para a NASA. É outra conversa. Depois você vem no detalhe. Não dá porque eu não falo inglês. Tudo bem, mas começa mirando alto, né? Eu acho que é isso. Não, muito, muito legal, Paulo. Você tem um detalhe que eu estava
guardando para o final, que foi surpreendente, né? Eu pergunto para todo mundo me mandar meio que um currículozinho, né? E aí perguntando sobre hobbies, né? E eu visivelmente conversei com muita gente que ama o que faz, mas ninguém escreveu nos hobbies trabalhar, só você, entendeu? E a gente vê aí nessa conversa aí de tudo aí que você, da tua história, né? De tudo que você vem construindo e construiu nesse tempo todo, que é algo que você faz com baita de um prazer, né? Graças a Deus que você consegue aí o reconhecimento e a remuneração, porque também ninguém é de ferro, né? Mas parabéns aí por tudo que você construiu e vem dando aí para toda a oftalmologia e toda a classe médica aí, que é absurdo. Obrigado, Ricardo. Obrigadíssimo. Eu nunca tinha pensado nisso que você está falando, mas adorei. Eu acho que é isso mesmo. Eu fico pensando qual é meu hobby. Meu hobby é esse aí. Eu já estou no meu hobby. Eu tô feliz nessa história. Foi um super prazer conversar com você. Muito gostoso, muito bom, muito leve e catártico. É gostoso a gente falar. Isso parece quando a gente faz memorial para livre docência, né? Que, pô, é um saco pegar tudo que eu já fiz na minha vida. Mas é uma catarse, né? Você vê as coisas todas e você coloca elas sempre em perspectiva. É muito bom. Você está fazendo um bem grande para todo mundo, pode ter certeza. Obrigado. Legal. Parabéns, obrigado aí pelo teu tempo, tá? Boa Falou. noite. Tchau, Cuide-se. tchau. Tchau, tchau.